Olá, pessoal do quarto ano. Gente, a nossa aula de história hoje está na página 16. Começa na página 16 do livro de vocês. Peguem o livro. Página 16. Pegaram o livro? Os primeiros habitantes do Brasil. Apesar da importância histórica e de sua contribuição cultural para a formação dos povos brasileiros, o povo indígena, ainda pouco conhecido, mesmo havendo descendentes vivendo no Brasil. Gente, apesar da grande importância dos povos indígenas para a cultura, para a formação do povo brasileiro, infelizmente eles ainda são poucos conhecidos, embora ainda existam índios vivendo aqui no Brasil. Vocês sabiam que existe? Aqui no Ceará mesmo tem. Ali na Caucaia tem tribo indígena. Aqui no Maracanaú tem um lugar chamado Santo Antônio, que também é um lugar onde uma aldeia indígena, que antes a gente tem um açude lá. Aí quando eu era criança a gente ia tomar banho nesse açude. Hoje em dia, os índios não permitem mais que as pessoas entrem para tomar banho lá, porque estavam sujando, estragando, essas coisas, tipo um açude para se tomar banho. Mas existem índios ainda vivendo. E nós sabemos que os índios foram os primeiros povos a habitar aqui no Brasil, segundo a carta de Pero Vaz de Caminha. Antigamente, gente, quando um navio saía para uma expedição, para uma descoberta, para alguma coisa assim, eram levados várias pessoas nessas embarcações. Os tripulantes eram médicos, eram escrivãos, que são as pessoas que escreviam a carta. Pero Vaz de Caminha estava, como é que eu posso dizer? A tarefa dele era ir escrevendo tudo que acontecia, relatando tudo que acontecia para mandar a carta para o rei, certo? Para o rei ver o que estava acontecendo. Então, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta falando quando chegou aqui. Um trecho da carta. A pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e narizes e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seu corpo. E não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso ao mostrar o rosto. Ou seja, era como ele estava descrevendo os índios. Os índios, a cultura deles, eles não vestiam roupas, eles andavam nus e não tinham vergonha disso porque fazia parte da cultura deles, certo? No período da chegada dos portugueses aqui no Brasil, os indígenas se dividiram em 7 grandes povos. Que povos foram esses? O Tupi-Guarani, o Gê, o Arauacá, Caraíba, Pano, Tucano e Charruá. Os índios se dividiram nesses 7 grupos, certo? Várias aldeias indígenas se formaram seguindo esses grupos, né? Cada pessoa que fazia parte da aldeia tinha o seu trabalho, tinha a sua função. A maior parte dos povos indígenas viviam da colheita dos frutos da floresta, como cacau, maracujá, jabuticaba, araçaia, etc. Da agricultura, eles viviam cultivando mandioca, milho, batata doce, abóbora, amendoim, etc. Da caça, eles comiam anta, tatu, veado, paca e outras coisas. Da pesca, traíra, pacu, piaba e etc. Geralmente, as roças pertenciam a toda a tribo. Os alimentos colhidos eram distribuídos entre todos, enquanto esperavam utensílios para o trabalho. Cada indígena costumava ter seu próprio instrumento de trabalho, bem como seu arco e flecha. Cada índio tinha o seu próprio instrumento de trabalho. Eles confeccionavam o seu próprio arco, sua própria flecha, sua própria lança, certo? Na maioria das vezes, gente, a divisão do trabalho indígena era dividido entre homens e mulheres, certo? Quais eram os trabalhos das mulheres? Atividade agrícola, desde o plantio e a colheita,
coletar frutos na floresta, a fabricação da farinha, o preparo da comida de todos, cuidado com as crianças, a confecção de redes e cestos. Hoje a gente tem o costume de dormir de rede. Isso nós herdamos dos índios. As índias era quem faziam, as mulheres era quem faziam. O trabalho dos homens. Qual era o trabalho dos homens? Derrubar o mato para preparação da terra para o plantio. Tipo, eles derrubavam, deixavam a terra boa para plantar. Era caçar, pescar, faziam os instrumentos de trabalho, como arco e flecha, a construção das casas onde eles moravam, né? Expedições guerreiras, eles eram os guerreiros, eles iam para a batalha e eles protegiam a tribo. Eles protegiam a tribo, toda a tribo. O tronco linguístico mais falado pelos indígenas era o tupi-guarani, que logo se misturou ao português. Muitas palavras, gente, que nós falamos hoje é de origem tupi, e o jeito que nós falamos hoje é uma mistura da língua indígena com a língua portuguesa de Portugal, certo? Então, é uma mistura. Alguns nomes que nós utilizamos, nomes próprios, nome de pessoas, como Janaína, Nayara, Juraci, Iraci, Cauã, esses são nomes indígenas, certo? Que hoje nós utilizamos, ok? Esse costume de andar de canoa é dos indígenas, o de dormir de rede, de comer farinha, de comer milho, de comer plantas, é tudo de costume indígena. De tomar chá também é dos costumes dos índios, certo? Então, nós herdamos muita coisa deles. Esse é o nosso conteúdo. Vocês vão resolver as atividades da página 18 até a página 21, certo? No livro de História. Tá bom, pessoal? Beijão e até a próxima.